Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina. Nessa aula nós abordaremos o regime de juros simples, também chamado por alguns autores de regime de capitalização simples. Relembrando, na matemática financeira consiste no cálculo do valor de uma moeda ao longo do tempo. Então, na verdade, trata-se de uma capitalização. E nessa aula nós vamos explorar o conceito de capitalização simples ou regime de juros simples por meio de um exemplo, para que fique mais claro e prático para a nossa compreensão. Então o exemplo é o seguinte: suponha que o banco Y tenha emprestado 2.000 unidades monetárias a João Paulo. O empréstimo deverá ser pago em uma parcela após 5 anos, a uma taxa de juros de 8% ao ano, abreviação de tempo, sobre o capital. Então, esse conceito de cálculo dos juros, sempre tomando como referência o capital, é o regime de juros simples. Qual valor João Paulo deverá pagar ao banco Y? Bom, a resolução desse problema é algo bem simples, Basta nós calcularmos o valor dos juros sobre esse capital no tempo de 1 ano e multiplicarmos pela quantidade de anos, ao qual João Paulo se comprometeu a pagar este empréstimo. Muito bem, então o cálculo dos juros é dado da seguinte maneira. Então nós temos um capital que é de 2.000 unidades monetárias, temos uma taxa de juros ao ano que é de 8%, então o percentual é 0,08, isso vai me dar o valor dos juros por um período de 1 ano. 2.000 vezes 0,08, 1% de 2.000 equivale a R$20. R$20 vezes 8, R$160. O montante ao qual essa operação financeira desencadeia seria o quê? Seria os nossos 2.000, que é o capital, mais os juros para o primeiro ano, mais os juros para o segundo ano, mais os juros para o terceiro ano, mais os juros para o quarto ano, mais os juros para o quinto ano. Nós já sabemos que o valor dos juros para cada ano é de R$160. Portanto, 2.000 mais 5 vezes 160. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 60, 300. Portanto, R$800. Com 2.000, 2.800. Bom, o que nós podemos observar foi o seguinte, Então, nesse tipo de operação, nós sempre vamos para cálculo de montante, somar capital com os juros calculados para cada unidade de tempo negociada na operação financeira. No caso, aí foram 5 anos. O juro, sempre para cada unidade de tempo, é calculado pelo valor do capital vezes a taxa de juros. Então, se nós fôssemos representar isso de uma forma genérica, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos fazendo o capital mais o tempo, que a gente pode representar pela letra N, vezes o juro. Lembrando que o juro é o produto do capital pela taxa.
o juro para cada período. Se nós substituirmos C vezes I no lugar de J, nós teremos N que multiplica C vezes I. C aparece nos dois termos da adição. Se nós deixarmos C em evidência, então C vai multiplicar 1 mais N vezes I. Então, por meio desse simples exemplo, nós temos aí duas fórmulas básicas, tá? Uma que é a fórmula do montante. Então, o montante em juros simples, ele sempre vai ser calculado por meio dessa fórmula. E os juros por um período é sempre calculado por C vezes I. Já os juros total da operação financeira é calculado por N vezes C vezes I. Então, eu diria que as duas fórmulas mais utilizadas, mais importantes dentro da teoria de regime de juros simples, são essas duas fórmulas, tá? Do montante e do juro para toda a operação financeira. Então, esse são aí é um exemplo, que ilustra bem a teoria de juros simples. O cálculo dos juros é sempre feito, independente da quantidade de períodos, sobre o nosso capital inicial, e sobre essa teoria de regime de juros simples existem vários outros conceitos, como por exemplo o conceito de desconto. Mas cabe ressaltar, que não existe apenas esse regime de juros. Existe também o regime de juros compostos que nós iremos trabalhar nas próximas aulas. Então, eu desejo a você bons estudos a partir desse estudo dessa videoaula.